se Jesus chegasse para essa pessoa, para esse homem, e dissesse assim, ó, eu não quero. Mas pode isso, pastor? Uai, Jesus estava sentado à mesa de fariseus, e ele não estava esperando que uma mulher samaritana adentrasse ali e chegasse para ele e falasse assim, mestre, tem misericórdia de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada. O que Jesus respondeu para ela? Jesus disse para ela, não. Ele disse, olha, não é lícito dar o pão dos filhos para os cães. Em outras palavras, Jesus disse para ela, não. O problema é que o crente não aprendeu a receber um não de Deus. É muito difícil. Eu sei que é difícil receber um não de Deus. Estamos sempre preparados para ouvir o sim, amém? Mas quando Deus disser não, aí você fica com essa cara, olha para o seu irmão, olha para ele, olha a cara que está o seu irmão, que às vezes ouviu um não de Deus. Uns estão com uma cara de limão chupado. Nem todos nós estamos preparados para ouvir o não de Deus. Nem todos nós estamos preparados para perder, sem esperar algo em troca, sem esperar restituição. Ah, Deus tirou, Ele vai me dar o quê? Em dobro, porque a palavra de Deus diz, sim, amém? Olha o que Deus fala para Abraão. Abraão, me dá o teu Isaque, me dá o teu filho, sacrifica ele para mim. E Abraão foi fiel, obediente ao Senhor, mas ele estava crendo, mesmo que o filho dele morresse, diz a palavra de Deus, lá em Romanos capítulo 10, mesmo que ele morresse, Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. É muito fácil sacrificar os outros. É muito fácil sacrificar os outros. Difícil é entender que você é o sacrifício. Nessa história tem dois personagens. Difícil é entender que você é o sacrifício. Muitas pessoas precisaram sofrer, precisaram passar por coisas difíceis para ensinar algo para mim e para você. Algumas das tribulações, das adversidades que eu vivi, foi para que eu tivesse aprendendo de Deus um ensinamento grandioso, para que um dia viesse alguém como você, e eu pudesse dizer, ó, assim o Senhor fez e faz. E aí você sai rapidinho, aquilo que a gente às vezes leva 1 ano, 2, orando e jejuando para Deus trabalhar na nossa vida. Aí vem um crente apenas que creu, que teve fé, e no mesmo instante, tudo se transforma, por causa de uma palavra. Aí vem o segundo personagem, o centurião. Para quem não sabe, o centurião era um chefe, uma autoridade militar dos romanos. Ele era o chefe do chefe do chefe do chefe do seu chefe. Aquele cara que mandava e dava ordens em um certo contingente de soldados ali na cidade de Cafarnaum. E a Bíblia diz que, olha a fé desse homem. Não que ele não quisesse receber Jesus lá em casa, embora que ele recebesse, ele poderia ter problemas. Um romano recebendo um judeu, um rabino na sua casa, no mínimo ia causar muita curiosidade, tanto dos fariseus como dos romanos. Mas não era por causa dessa circunstância, ao qual ele disse para que ele não podia receber na sua casa. Ele disse as palavras corretas, eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu teto. Mas ele surpreende Jesus com uma fé sobrenatural, que não precisa ver para crer, não precisa tocar para receber. Bastava apenas uma palavra. Fala para o teu irmão, qual é a palavra que você precisa de Deus hoje, para mudar a tua história. Houve tempos da minha vida onde que eu podia, uma vez por ano, ir a algum evento, algum congresso, e a gente recebia aquela palavra, né? Aqueles momentos maravilhosos, para a gente correr 1 ano, vivendo aquela palavra. Basta uma palavra. A Bíblia conta a história de um homem que recebeu uma palavra, e ele correu 100 anos com ela, crendo, vivendo sobrenaturalmente,
quando aquela palavra se cumpriu na vida dele, esse homem chama-se Noé. Deus falou para ele: vai chover, anuncia que vai acontecer um dilúvio, prega um arrependimento. Durante 100 anos, alguém pregando a mesma mensagem. Noé, o que você tem de novo? Vai chover. E amanhã? Vai chover. Todos os dias vai chover. Durante 100 anos, aquele homem creu. Um dia, Abraão está dentro da sua tenda, falando com Deus. E olha, observe uma coisa, queridos. Como é difícil você crer e exercer a tua fé sem ter uma palavra. Olha como que é difícil para você que não gosta de ler a Bíblia. Porque para você manter a tua fé, você tem que, no mínimo, deve estar ouvindo diretamente da fonte, que é Deus. Deus fala com Abraão assim: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Os teus filhos serão como a areia do mar, não se pode contar. E ele logo coloca a circunstância. Eu, velho? A minha velhinha do lado aqui? Como que vai ser isso? Sai da tenda, Abraão. Sai da tua tenda. A Bíblia diz que era a hora sexta. Sabe que horário era esse? A hora sexta. Nós temos nosso horário no nosso calendário. O horário do dia começa a partir da meia-noite, das 0 hora. Sim ou não? Do judeu começa a partir das 6 horas da manhã, do raiar do sol, às 6 horas da manhã. E aí a hora sexta é meio-dia. O sol está aos céus, no alto. E Deus fala para ele: sai da tua tenda, olha para os céus e conta as estrelas. Se fosse alguém como você, que depende de algo para ver ou para tocar, você olharia para o céu, no máximo que você veria era o sol, talvez a lua. De vez em quando a gente consegue ver durante o dia uma estrela, de manhãzinha ou no final do dia, sim ou não? Mas Abraão responde assim: não se pode contar. Por quê? Porque ele sabia que além daquele céu azul, existia um universo de estrelas, que não se podia contar. Fala para o seu irmão: não é pelo que você vê, não é pelo que as circunstâncias que está acontecendo ao seu redor, não é. É aquilo que a tua fé leva você a enxergar além de uma impossibilidade. Uma fé circunstancial vai depender de outra pessoa para que alguma coisa aconteça na sua vida. Alguém pode exercer como uma mãe, um pai, orando por um filho, ou vice-versa. Ou alguém, você que ora por alguém, talvez Deus alcance aquela por causa da sua fé, e não por causa da fé dela. Para pensar. Tem gente que depende da fé do pastor. Amém? Misericórdia. O dia que o pastor está mal, e aí, como é que faz? Você está enrolado, cara. A fé das pessoas, muitas vezes, ela pode estar como a onda do mar, Paulo diz. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. É uma fé que ela está abalada por causa das circunstâncias. Observe que quando lá, em Mateus capítulo 14, Deus dá uma experiência para Pedro, o homem mais inconstante do ministério de Jesus, o mais problemático, o mais inapropriado para receber algo extraordinário na vida dele. Estão no meio de uma tempestade, e Jesus aparece no meio daquela tempestade, caminhando sobre as águas. E olha o que Pedro, junto com a tripulação que estava ali, disse assim: meu Deus, é um fantasma, nós vamos morrer agora, essa tempestade não vai matar a gente, mas aquele fantasma sim. Não está escrito, mas estou conjecturando. Mas Pedro se levanta e diz assim: se és tu, Senhor, me deixe ir contigo. Dá uma palavra. Fala para o seu irmão uma palavra. Libera uma palavra e eu vou ir até o teu encontro. Nós precisamos apenas de uma palavra. E Deus já deu. Tem gente que está correndo atrás de uma nova palavra. Eu já fui assim um dia, queridos. Correndo dia após dia. Deus, eu quero vinho novo, eu quero algo novo, eu quero um pão fresquinho do céu. Até que o dia que Deus pegou e assim, sabe, me esfregou a cara no chão, assim, ó. Ei, eu já te dei tantas coisas, já te dei tanta palavra, você não consegue viver ainda que eu te dei. Mas você está pedindo uma palavra nova.
vai viver aquilo que eu já coloquei na sua vida. Como é difícil viver aquilo que Deus já te deu. E aí você precisa, Senhor, se tu queres, bem que o Senhor poderia fazer, quem sabe, Senhor. Então nós jogamos a bola, a responsabilidade para Deus, e Ele é bom, amém? Quantas vezes Deus fez milagre na minha vida, mesmo sem merecer, mesmo não crendo, mesmo com uma fé titubeante muitas vezes, sem acreditar, mas Ele é bom. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 19, ele diz assim: bem-aventurado o homem, ou seja, feliz é o homem que passa pela prova e é aprovado pelo Senhor. Porque a sua fé vai ser testada o tempo todo, queridos. Todos os dias, todos os momentos da sua vida. A fé circunstancial, muitas vezes, é aquela quando tudo vai bem. Você olha ao seu derredor e está tudo bem, então você não precisa fazer nada. Está com o dinheiro na conta. Aleluia, um creu. O resto, sabe-se Deus. Está com a sua saúde em dia. Está com as contas tudo paga. Geladeira aberta, cheia de coisas. Aleluia. As irmãs abrem aquela porta lá daquele estoque, lá tem 200 pares de sapato. Amém, eita glória. Tem gente tomando posse. Não é ovelha, é centopé isso aí. Vai ter tanto par de sapato. Mas sabe qual é o problema, queridos? A Bíblia diz assim que nós devemos estar preparados, Efésios capítulo 6, para o dia mau. 6, versículo 10, firmes na palavra de Deus, firmes, fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Qual é o poder de Deus na minha e na sua vida? Pela palavra de Deus foram criadas todas as coisas, e Paulo diz que o poder de Deus está na sua palavra, o evangelho do Senhor. Portanto, estejais firmes no Senhor nosso Deus, e na sua palavra, para que você possa resistir os dias maus, tomando de toda a armadura de Deus. E lá no finalzinho ele diz assim: após ter feito tudo, permanecer inabalável. Se você tem consciência que você está no meio de uma batalha, de uma adversidade, de uma tribulação, de uma guerra, e não se posiciona com a armadura de Deus, vai chegar lá após ter feito tudo, se conseguir sobreviver, a tua fé vai continuar inabalável. É passar no meio de uma tempestade, vai levar uns tombos, vai ter algumas marcas, você vai passar por esta vida, e vai ter algumas cicatrizes, que vão dizer para você por onde você passou, e o trajeto na sua vida, pelo qual você percorreu, para Deus fortalecer a tua fé. Porque Deus te leva a lugares desfavoráveis, para você fortalecer nas suas fraquezas, para que você seja fortalecido no Senhor. É o que diz a palavra de Deus, que o poder do Senhor, a palavra de Deus, o poder do Senhor se aperfeiçoa em nós aonde? Nas fraquezas. Então, meu querido, se você está bom o suficiente, como Elias e Enoque, já não tem mais espaço na terra para você, você não parece com mais ninguém da terra. A qualquer momento o céu vai se abrir e você vai subir numa carruagem de fogo. Mas se não, queridos, trata de correr para a palavra de Deus. Por que Deus está preocupado com isso nesses últimos dias? Paulo, por revelação, não é profecia, fala a Timóteo assim: Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, ao qual as pessoas vão abandonar a fé, vão apostatar da sua fé, vão deixar de lado
A fé. Porque a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. Se lá no Antigo Testamento, quando não tinha a palavra de Deus, eram poucos que caminhavam por meio de fé, como o Abraão, pai da fé, mas porque ele ouvia diretamente de Deus, assim como Moisés, assim como tantos outros. Mas a partir do momento que veio a palavra de Deus, Deus começou a nos dar a oportunidade de conhecer, e não somente um homem, exercer fé por nós, mas para que você também tenha uma fé, não uma fé abalável, não uma fé desestruturada, não uma fé condicional, esperando alguma coisa para ver quando Jesus ressuscita. Daí, os discípulos estão num ambiente, meio que no velório, tristes. Aí vem 2 mulheres, 3, e falam para eles: oh, o Senhor ressuscitou. Como assim? Olha, nós chegamos lá no sepulcro, o sepulcro estava aberto, não tinha ninguém lá, e um anjo do Senhor falou que ele havia ressuscitado. Olha só uma coisa. O anjo disse o que para aquelas mulheres? Assim como ele vos falou, ele ressuscitou, já não está mais aqui. Vocês estão procurando uma coisa que vocês esqueceram. E é assim, nós estamos culto após culto, buscando uma coisa que amanhã você não vai se lembrar mais. A palavra de Deus que foi liberada. Você corre, passa a semana inteira cheio de problemas, de tribulação, de adversidades, complicações. E sabe, você já tem um não, aí você chega no culto querendo: Deus, eu preciso. E Deus é bom, Ele te dá. Mas quantos aqui amanhã vão se esquecer o que Deus falou com você? Se eu perguntar para a igreja o que foi ministrado e liberado semana passada, no domingo, talvez a maioria de vocês não lembrem. Nós esquecemos. Isso é uma fé circunstancial. Imagina você, Deus falou para Noé uma palavra, ele 100 anos não esqueceu, porque todos os dias ele pregava isso na sua vida. Durante 40 anos, Josué e Caleb receberam uma promessa, uma palavra de Deus, e todos os dias eles não perdiam o foco da palavra que já estava sobre eles. E eles disseram: tal é a minha disposição hoje, desde o primeiro dia. 40 anos depois eles falaram: desde o primeiro dia em que eu recebi a promessa. Sabe, para não perder os olhos da fé, todos os dias você tem que lembrar aquilo que Deus já colocou na sua vida. É por isso que você ora, é por isso que você lê a Bíblia, é por isso que você tem o seu devocional. Amém? Amém? Porque se você depender apenas de um culto por semana, querido, você vê aqui, não é para receber, nós viemos para entregar. Cultuar a Deus é entrega, é renúncia, é se esvaziar. Sabe aonde que nós recebemos de Deus? Sabe aonde você recebe de Deus, queridos? É lá na sua casa, quando você fecha a porta do seu quarto, em oração, Ele que te vê em secreto, se revela. É ali. É ali que Ele libera sobre a tua vida. Quando você vem para o culto, você vem para agradecer, você vem para adorá-lo, você vem para se esvaziar. Deus, essa semana não foi fácil, mas pela tua palavra eu venci, porque você vem carregando uma semana inteira debaixo de uma palavra que vai transformar e vai mudar a tua vida. Por isso que Paulo insiste: não vos conformeis com este mundo, não pense como todo mundo está pensando, não venha agir como todo mundo está agindo, mas antes, transformai-vos, transfigure, mude a forma de pensar. A renovação do vosso pensamento vai fazer com que você experimente, usufrua do que é bom, do que é perfeito e do que é agradável. O povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus e o seu poder, o poder que esta palavra tem, queridos, de mudar circunstâncias. Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, Ele libera uma palavra, o impossível. Ele libera uma palavra de sobrenatural sobre
aquele homem que já estava morto. Quantos dias? Quantos dias? 4 dias morto. As pessoas dizem, já cheira mal. Já cheira mal. E Jesus só dá uma palavra de ordem: Lázaro, sai. Eu ouvi um pastor falando que Jesus usou um pleonasmo. E é verdade. Está escrito, sai para fora. Ou seja, é o mesmo que subir para cima e descer para baixo. Jesus usou um pleonasmo. Por que Jesus usou um pleonasmo? O que é um pleonasmo? Sai para fora. Porque ele está aumentando. Ou seja, não é algo natural. Não é algo normal, é fora do comum. Não é ordinário, é extraordinário. Quando Jesus libera uma palavra para Pedro, venha ao meu encontro. Ele levanta daquele barco lá quase que afundando e coloca o pé no chão. Cara, se era eu, meu Deus, se eu estivesse ali, eu ia sapatear, entrar no manto, ia rodar no manto. Eu ia dar uma olhadinha para o chão, meu Deus, não tem chão e eu estou aqui, andando sobre as águas. Mas não foi bem assim. A história diz que Pedro, quando ele caminha, ele olha nos olhos do Senhor Jesus, ele olha no seu rosto. Enquanto que ele estava olhando para Jesus, ele não via a circunstância mais ao seu derredor. Enquanto os seus olhos estavam focados na figura de Cristo, diante dele, ele caminhou no sobrenatural. Ele poderia ter sido o pior de todos, o mais desequilibrado dos discípulos, mas você não vai achar ninguém na Bíblia que andou sobre as águas, a não ser Pedro. O pior dos piores. Por um momento na vida dele, ele caminhou no sobrenatural. Jesus estava instigando a fé dele, mostrando para ele que ele podia, por meio da fé. Não uma fé racional, não uma fé lógica, embora a Bíblia diz que é necessário sim, porque você precisa discernir o sobrenatural na sua vida. Tem coisas que a gente não explica, a ciência não explica, apenas você vive. E provavelmente esse homem, em outros textos que fala que Jesus curou esse leproso, ele foi lá e contou para os sacerdotes, olha, eu fui curado, eu era leproso. E aí, como de costume todo fariseu, como você foi curado? Ah, passou um tal aí de Jesus, um nazareno. Quem é esse Jesus nazareno? O que ele fez? Ele liberou uma palavra para mim, disse que queria que eu fosse curado, e eu estou curado. Ele colocou a mão sobre mim e eu fui curado. Ah, que nem aquele outro cego também, não, tu não foi curado. Tu é um mentiroso. Tu nunca teve lepra. Você nunca foi cego. E a resposta de um deles, se eu não me engano, foi o cego, disse assim, ó, uma coisa eu sei, antes eu era cego, mas agora eu estou vendo. Milagre sobrenatural não se explica, apenas se vive, se recebe. Mas você precisa ter entendimento. Fala para o seu irmão, você precisa ter entendimento. Você sabe por quê? Porque quando não há entendimento, você não desfruta. Sabe qual foi o maior milagre da sua vida hoje? Sabe qual foi o maior milagre na sua vida hoje? Você acordou com vida. E ainda fez assim, respirou, percebeu que estava vivo. Embora eu acredite que a melhor morte que possa acontecer com a pessoa é quando ela está dormindo. Ela fecha seus olhos aqui na terra e ela abre os seus olhos, ela vai estar diante do Criador, o Todo-Poderoso. Essa semana nós fomos ao enterro da irmã Rosália. Quem aqui conheceu a irmã Rosália? Missionária irmã Rosália. E nós conhecemos aquela irmã no ano de 1995. A gente, caminhando pelas ruas, encontramos, a gente foi descobrir uma igreja, lá no final da rua, Alberto Pasqualino, lá no Peral, lá no morro lá. E a gente olhou aquela senhora carregando uma Bíblia debaixo do braço, um neto em cada braço, mais uma renca de criança na volta, eram os filhos, neto. Sabe? Quando eu conheci aquela senhora, em 1995, ela já era velha.
E aí, meu pai olhou para aquela mulher e Jesus disse para ela: "E vai uma serva." E nós perguntamos para onde que ela estava indo. Ela falou: "Estou indo para a igreja." Meu pai: "Igreja? Tem igreja aqui?" A gente já tinha uma igreja aqui embaixo, no final dessa rua aqui embaixo, na esquina. E aí meu pai foi conhecer aqueles pastores que recém tinham chegado aqui na cidade. E aí a gente começou a participar alguns dias ali com eles, ajudando. Meu pai auxiliou alguns cultos, participamos ali. Mas a irmã Rosália, quando nós conhecemos aquela mulher, ela nos surpreendia com a sua fé. Em meio a tantas dificuldades, gente, era tanto neto, era tanto filho, que ela carregava junto. Que parecia assim uma tropa, uma filha indiana, de mãozinha dada, andando em volta. E ela caminhava longe para ir para o culto. E ela começou a congregar conosco. A Ana vai lembrar, alguns irmãos aqui que congregaram com a gente naquela época. Ela foi obreira na nossa igreja. Só que aquela senhora, ela viveu muitas dificuldades, muitas adversidades na sua família, na sua saúde financeira. Eu me lembro quando a gente conheceu ela, ela morava numa casa. Na verdade não era uma casa, pasmem vocês, era uma estrebaria de vaca, onde que o marido dela deu uma ajeitada, algumas coisas assim. O dono lá do terreno cedeu para eles ficarem ali, porque eles não tinham onde morar. E sabe o que aquela mulher falava? Ela não reclamava daquilo que ela não tinha, do pão, da roupa, do dinheiro. Sabe o que ela falava? Jesus quer te curar, Jesus quer te libertar, Jesus quer te salvar. Ela não falava de outra coisa. Ela não olhava para a circunstância. E ela caminhou toda a sua vida dessa forma. Nessa semana, quarta-feira, quando eu estava lá no velório, sentado, olhando para o corpo dela ali, eu fiquei olhando e falei: meu Deus, desde o ano de 1995, essa senhora que eu conheço ela é uma mulher que perseverou como Paulo, acabou a carreira, guardou a fé. E agora ela fechou os seus olhos, vai abrir os seus olhos diante do Todo-Poderoso. Lá em Apocalipse 20. Ela vai ouvir o seu nome sendo chamado, escrito no livro da vida. Porque você precisa de fé. Fala para o seu irmão: você precisa de fé. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Por que Deus está preocupado com a sua fé então? Porque talvez muitos que estão aqui, muitos que estão assistindo aí, vão chegar no grande dia e vai dizer assim: Senhor, eu estava lá no culto. Senhor, eu aceitei o Senhor como meu Salvador. Eu preguei no púlpito, eu cantava no louvor, eu limpava a igreja, eu orava pelas pessoas, eu via a frente e dava meu dízimo e dava minha oferta. E aí você não vai ter o seu nome escrito no livro da vida, porque em algum momento da jornada você deixou de crer. Em algum momento da sua vida você fez para você e não fez para Deus. Em algum momento da sua vida você construiu para você e não construiu na rocha que é Cristo. Em algum momento da sua vida você foi um servo mau, que ao invés de multiplicar o que Deus colocou na sua vida, você enterrou. Você correu atrás das coisas da vida. Você correu atrás da casa, do carro, do salário, da tua saúde. Correu atrás da sua vida sentimental. Eu sei que é importante. E Deus é bom porque Ele faz tudo isso na nossa vida. Mas sabe do que é que você não correu atrás? Da tua salvação. Por algum momento você se perdeu pelas coisas da vida. Deixou de lado a palavra de Deus. O pastor lê por mim, eu quero saber da palavra, vou lá domingo que ele vai pregar uma boa palavra, ele prega bem. Se o pastor não pregar bem, eu vou para a internet, tem alguém que vai falar uma palavra. Gente, nós nunca fomos tão abençoados, de todas as formas e de todas as maneiras, pela palavra de Deus. E ainda assim, nós estamos vivendo como nos tempos de Jeremias, as maçãs de Jeremias. Jeremias fala: não vai chover, não vai ter colheita, porque passou a cega, acabou o tempo de colher.
acabou o verão e nós não estamos salvos, e de repente chove. Aí vem um incircunciso, um filisteu, um amalequita, diz assim: ei, Jeremias, você falou que não ia chover e agora está chovendo, cara. Então é um profeta, ó. E Jeremias se posicionou com uma palavra que Deus deu para ele naquele momento: não vai chover. E aí Jeremias fala assim: olha, não vai nascer o fruto. Passou o tempo e nasceu o fruto. Ó, Jeremias, você falou que não ia nascer o fruto. Olha que belo. Vamos fingir que isso aqui é uma maçã. Olha que maravilha essa maçã. Pense naquelas maçãs argentinas, verde, vermelhona, assim, aquela que você paga 20, 30 conto a unidade. As top das top. Jeremias, ó. Aí Jeremias mantém na palavra, porque não foi do coração dele, não foi homem quem falou. Foi uma palavra de Deus que ele liberou sobre a nação. Passou a cega, findou o verão, e nós ainda não estamos salvos. E quando veio o tempo de colher aquelas maçãs, aquela cidade, aquele povo, pegaram aquelas maçãs lindas, maravilhosas, e quando eles foram comer, elas estavam secas. Não tinha suco, não tinha açúcar doce. Elas esfarelavam. Entende? Entende isso, queridos? Hoje é uma noite de salvação. É uma noite de salvação. Por quê? Porque Deus quer reativar a sua fé. Deus quer ativar a sua fé nessa noite. Fé é essa que pode sim ser voltada para qualquer área da sua vida que você esteja necessitando, porque Ele é bom, amém? Fala comigo, Deus é bom. Mas o melhor de Deus para a tua vida é a tua salvação. O melhor de Deus para a tua vida hoje é ser salvo. Sabe? É melhor entrar no céu como aquela irmã que passou uma vida inteira andando de um lado para o outro, vivendo, respirando, comendo, vestindo Jesus, palavra de Deus, do que você está como nos dias de Abacuque, numa casa confortável, apainelada, num ambiente agradável, cheio de tecnologia, internet, o celular mais top de última geração, na igreja mais confortável. Alguém aqui já foi numa igreja top, dessas assim? Quando você senta numa cadeira, assim, aquela cadeira te abraça, sabe? Parece um cobertor. Eu fui numa igreja assim uma vez. Eu falei assim: Deus, tu está aqui nesse lugar. Tem tanta coisa aqui dentro, tem espaço para ti. Sabe? E de repente, do nada, no meio do louvor, eu senti a presença de Deus entrando ali. Eu falei: aleluia. Eu falei: obrigado, Senhor, porque o Senhor veio. Mas eu entendi que não era por causa daquela casa, não era por causa daquele ambiente. Era por causa da fome e da sede daquelas pessoas que vieram naquele lugar buscando Deus. Então não é o lugar que faz as pessoas. Mas tem gente que depende das coisas, depende de algo para tocar. Como disse, Jesus estava lá, ressuscitado, aparece no meio dos discípulos, e eles ainda não acreditavam que era Jesus. E Jesus chama o mais incrédulo de todos: Tomé, toca nas minhas feridas. Olha aí. E aí Jesus pega um pão e começa a comer, para provar e mostrar que fantasma não come, não tem fome. Ou seja, ele estava ali ressuscitado em carne e osso. E que as feridas estavam ainda ali nas suas mãos, nos seus pés. Talvez você seja como Tomé. Precisa ver para crer. Essa fé circunstancial não leva ninguém para o céu, queridos. Você sabe por quê? Jesus fala assim: bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram. Para você não ter visto Jesus e estar aqui adorando a Ele, é só pela fé. Para você estar ouvindo essa palavra que há mais de 2000 anos está sendo pregada,
É só pela fé, para acreditar. Os ateus, eles dizem assim, não, porque a Bíblia não é divinamente inspirada, não. Foram homens, pecadores. Mas esquecem de dizer que foram homens, pecadores, sim, que foram transformados, restaurados, resgatados, e movidos pelo Espírito de Deus, que liberaram essas palavras. Foram testemunhas de ter participado de muitas coisas. Olha o ponto de vista de Pedro. Enquanto que ele caminha andando para Jesus, ele está caminhando no sobrenatural. E de repente, a Bíblia diz que ele ouve o barulho do vento. Ele sente as ondas batendo no seu corpo. Ele olha para um lado, olha para o outro. Quem aqui já foi na praia e levou, como a gente fala aqui no sul, um caixotão? Levou um caixotão. Sabe quando a onda vem e te engole? Só eu, gente, me arrebentei assim. Misericórdia. Se você fizer um segundo de cálculo errado, você vai levar um caixotão. Ele olha para um lado, olha para o outro, a primeira coisa que ele pensou, essa onda vai me engolir. É aquele dia que você diz assim, não tem mais jeito. Não tem mais solução. É quando você olha para tudo que está ao seu redor e perde o foco de Cristo. Perde o foco da palavra que Ele já liberou sobre a sua vida. E a Bíblia diz que imediatamente Pedro, afundou. Só que no último gargalo de sopro de fôlego, antes de afundar, ele diz, Jesus! Ele fica só com a sua mãozinha para cima. A Bíblia diz que Jesus imediatamente, tomando-o pela mão, o trouxe de volta. É bom ser socorrido por Deus, não é assim? Sabe quando que Deus te socorre no meio da adversidade, da tribulação? Quando você perde o foco. Quantos já foram socorridos por Jesus? É nisso que eu quero chegar nesse ponto, nessa noite. Deus, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele nos permite passar por adversidades, mas você está se afogando, porque você perdeu o foco. Você está desejando a morte, porque você perdeu o foco. Você está desistindo de tudo, querendo mudar de cidade, querendo mudar de família, de marido, de esposa, porque você perdeu o foco. Tirou os olhos da palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Já está sobre a tua vida, você só não está vivendo. Então não tem como caminhar no sobrenatural de Deus se não for por meio da palavra, porque ela alimenta a fé naquilo que não se pode ver, naquilo que não se pode tocar, mas você crê com convicção e com certeza de que você está indo em direção a Cristo. É isso que precisa mudar na sua mente. É isso que precisa mudar. Sabe, queridos, a gente muitas vezes, quem tem carro aqui vai entender o que eu estou falando, quem dirige. Você anda com o seu carro para lá e para cá o tempo todo, a semana inteira. Dificilmente alguém todos os dias passa lá no posto de gasolina ou na borracharia para calibrar os pneus, recalibrar os pneus. Quem que faz isso? Eu faço isso só quando eu vou sair fazer uma viagem longa. O carro vai encher, então eu subo um pouco o ar. A gente confia que vai estar tudo certinho, sim ou não? Mas quem aqui, quando foi calibrar o pneu do seu carro, um pneu lá está 28, vai no outro está 30, chega lá no outro 14, aí no outro lá 36, quem já chegou assim, que nunca estava igual? Você está entendendo o que eu estou falando? Assim é a vida do crente, que perde o foco, não percebe que está desequilibrado. Você começa a perceber algumas coisas, sabe quando? Quando o carro, você solta o volante e o carro puxa para um lado. Aí você vai dizer, tem alguma coisa errada. Só que quando o carro já está puxando para um lado, o problema já está instaurado faz tempo. E você não percebeu lá atrás que começou com um pneu descalibrado.
Nunca perca o foco da palavra de Deus, queridos. Nunca perca o foco. Sabe, vai chegar o dia que você não vai ter mais esta palavra. Como aconteceu na Rússia, como aconteceu em outros países, onde que as pessoas pensaram que iam calar a voz de Deus na vida das pessoas, queimando Bíblias, proibindo Bíblias. Sabe onde é que é a maior igreja do mundo? Na China. E as pessoas lá são tão famintas pela palavra de Deus, lá é proibido. É proibido. Isso que você tem à tua disposição. Sabe como que eles fazem para ler a Bíblia? Quando eles conseguem uma Bíblia, queridos, eles tiram uma folha e dá para uma família, entrega para outra, e assim sucessivamente. E quando eles se conseguem reunir no culto, eles trocam uma folha com a outra família que já leu, porque eles têm fome e sede daquilo que você já tem na sua vida e não valoriza, e não quer valorizar, e está buscando sempre algo novo. Deus não coloca nada de novo na sua vida sem antes você se desfazer do velho. Você precisa ter esse entendimento. Tem gente na China que está morrendo para ter uma folha da Bíblia que você tem. Tem gente que está morrendo na China porque entra numa reunião, numa caverna escondida, como nós estamos aqui num culto hoje que é aberto. Nós não temos polícia, não tem ninguém aí fazendo protesto, como está acontecendo em vários lugares no mundo. Nós não temos não tem ninguém entrando dentro da igreja fazendo bagunça, arruaça, dizendo que não vai ter mais culto. Ainda, em alguns lugares do Brasil já está acontecendo. Sabe? Começo do ano, final do ano passado aqui foi marcado por pastores que estavam pregando ao vivo, numa live como hoje. E alguém que estava do outro lado se ofendeu por causa de uma palavra, de uma direção que a palavra de Deus dá. Chamou a polícia e o pastor foi preso no final do culto, está preso até hoje, por homofobia. O outro foi preso por, sei lá, não sei nem te dizer, ele foi repreender o diabo e tinha um adorador de Satanás ali, assistindo. Estão presos até hoje. Será que vai ter que ser necessário acontecer isso com você? Você ser perseguido por causa dessa palavra? Para você valorizar aquilo que vai te mandar para o céu? Pare e preste bem atenção, queridos, o que Deus está falando contigo. Uma fé sobrenatural é que vai te levar para os céus. É uma fé esta, que é fundamentada na palavra, que faz com que você não perca o foco. Mas se você perder o foco, clame, porque ainda dá tempo. Sabe, eu não estou fazendo você aqui do pior dos piores. Tem gente, eu já fui em alguns evangelismos na rua, na madrugada, e Bento Gonçalves também, onde que, quando nós fomos oferecer a marmita e uma palavra de Deus, com pessoas, pasmem vocês, Kátia e Rafael estão aqui, já foram com a gente. Quantos crentes a gente encontrou na rua? 90%. Eu e o pastor Bira fizemos trabalho nas instituições de menor infrator, lá em Brasília, durante 2 anos e meio. O último tempo nós fizemos uma análise. Foi feita uma pesquisa dentro do presídio, lá no CARG, em Brasília. 93,78% dos internos ali, os presos, menor de idade, era crente, filho de crente, pregador, ministro, músico. Fala para o músico que está aqui perto de você, você toma cuidado. Todo mundo olhou para o Henrique. Olha para cá então. 93,70 e poucos por cento era crente. Então lá dentro da cadeia. Eu sentei conversar com um menino de 16 anos. Daí. Foi o último rapaz que eu atendi lá. 16 anos, ele estava numa cela separada especial. Ele tinha 16 latrocínio, que é roubo seguido de morte. Sabe quem que ele era com 16 anos? Um pouco antes, ele era um pregador do púlpito. 2 anos desviado. 2 anos desviado. A mãe dele era a líder da intercessão da igreja, a famosa irmã do Coque. O que aconteceu? Quantos pastores
perdendo os filhos para o mundo. O que aconteceu? Quantas pessoas perdendo o casamento? Quantas pessoas perdendo patrimônios? Quantas pessoas perdendo o ministério? Essa semana aqui, ouvi uma notícia terrível, que 80% de toda uma igreja que tem no Brasil todo, estão fechando as portas ou estão saindo do ministério, porque um líder principal está lá respondendo processo, está lá preso, por tentativa de feminicídio. Um outro grande líder da nossa nação, igreja espalhada pelo Brasil inteiro, teve um encontro com uma caveira numa floresta, numa fazenda. E aquela caveira agora, está doutrinando ele, brincando, de pique-pega no meio do mato. E ele foi para a sua igreja, não é de rir, queridos, eu sei, parece engraçado. Mas veja onde que está a mente desse povo. Quando você foge disso, é por isso que a palavra de Deus fala lá no livro de Apocalipse, ai daquele que acrescentar, ou ai daquele que diminuir, aquele que vai fora desse contexto. O cara está ensinando para as suas igrejas, para as suas ovelhas, os seus líderes, que uma caveira de 600 e tantos anos, que está lá naquela fazenda dele lá, estava coitadinha, sozinha, solitária, ninguém parava para conversar com ela. Eu falei assim, misericórdia, filho do cão com a pombagira, vai orar, vai ler a Bíblia. Se eu vejo uma coisa dessa, eu já levanto a mão e repreendo, porque eu sei que é o diabo. Deus não vai aparecer para mim dessa forma. Se aparecesse uma caveira para você, passa na frente do cemitério. Você sai correndo gritando, Jesus! Ainda liga para o pastor, o Satanás está correndo atrás de mim. É assim, não é, queridos? Por causa da palavra de Deus, as pessoas estão ouvindo doutrinas de demônios. Estão criando doutrinas de homens, e não é a doutrina da palavra de Deus. Estão abandonando a fé. Estão abandonando a palavra de Deus para inventar uma coisa chamada entretenimento, para encher e inflar o ego das pessoas, porque senão elas não ficam dentro da igreja. Palavras como essa aqui, da onde que eu venho lá em Brasília, sabe o que acontece? Faz com que as pessoas vão embora da igreja. Porque é uma palavra de posicionamento, é uma palavra de renúncia, é uma palavra de entrega, é uma palavra que vai botar você no céu. Mas quantos aqui estão se sentindo confrontados nessa noite? Você entende? Evangelho sem confronto, fala para o seu irmão, evangelho sem confronto gera zona de conforto. Você vai estar lá bem tranquilo na sua casa, assistindo uma live, ouvindo uma pregação pelo YouTube. Você vai dizer assim como está, tá bom. Vai soar a trombeta, você não vai nem ouvir. Aí um dia que você de repente fala assim, acho que eu vou da igreja hoje. Aí chega lá, não tem mais a igreja. Ou a igreja se mudou. Aí tu bate lá nos vizinhos, o que aconteceu com a igreja que está aqui? Ela se mudou, foi para onde? Aí o vizinho vai dizer assim, ela foi para o céu. Como assim? O pastor me deixou para trás? Como assim? Os intercessores não oraram por mim? O profeta não veio a mim falar, levanta e anda? Como assim, Deus? Tu buscou a tua igreja e me deixou para trás? Aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Você nunca foi igreja. Você nunca foi minha noiva. Essa mensagem eu quero deixar no seu coração queimando, querido, porque nós estamos entrando num novo tempo, novo ciclo de Deus. E que a sua fé vai ser provada de todas as formas, de todas as maneiras possíveis. E a palavra de Deus diz, nós saberemos quem serve a Deus e quem não serve a Deus. É por meio da fé. É por meio daquilo que a palavra de Deus diz, quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso fazer. Vamos colocar de pé e vamos orar.
Olha para o irmão que está do seu lado, a irmã, com respeito, fala assim: para de perder tempo. Você não sabe o dia de amanhã. Jesus pode vir buscar a igreja agora. Nunca me esqueço o dia que o pastor Bira, terminando um culto, mandou o povo ficar de pé. E estava chovendo lá em Brasília, e água, e água, e água. E ele disse exatamente isso: você não sabe se Jesus vai voltar para você hoje. Aí ele abriu os braços e disse: aleluia! E deu um trovão, e blum, e apagou a luz, cara. E ficou dando aqueles relâmpagos dentro da igreja, assim, foi uma gritaria, uma loucura, gente. Lá em Brasília, Deus trata o povo meio que no choque. Mas se Deus fizer uma coisa assim, para você entender que por qualquer coisa, qualquer momento, Ele pode vir te buscar. Qualquer momento. Eu na Amazônia, durante 12 dias ali, 5 vezes eu falei: Jesus, é agora? 5 vezes eu falei: eu vou morrer. Eu vou morrer. E minha oração, muitas delas foi assim: deixa eu voltar para casa. Deixa eu voltar para minha família. Mas outros estão lá fora dizendo assim: deixa eu voltar para a igreja. Deixa eu voltar para Jesus. Quando eu estava perdido, longe dos caminhos do Senhor, ninguém foi falar de Jesus para mim. Ninguém foi ao meu encontro. Eu tinha um pai que orava. Apenas isso. E eu tive um encontro com Jesus no meio do mato, caído, largado no meio de um esgoto. Daquele jeito que você está imaginando mesmo. E a única coisa que eu precisei fazer, com medo, certeza de que eu ia morrer, eu falei: Deus, eu entrego, agora sim eu entrego. No meio do choque, no meio do problema, no meio do caos. Deus pode criar, sim, porque Ele é Deus, circunstâncias desfavoráveis para te trazer de volta para o caminho. Não é uma ameaça, é uma realidade bíblica. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. E quando você for provado na sua fé, continue, porque Deus continua sendo Deus. Mesmo que Ele te responder sim, mesmo que Ele te responder não, Ele continua sendo Deus. Mesmo que Ele te der o que você está pedindo, e mesmo que Ele não te der o que você está pedindo, Ele continua sendo Deus. Os céus, a eternidade, é uma realidade. Você acreditando ou não, os céus continuam sendo uma realidade. Feche os seus olhos. Essa noite, você tem a oportunidade. Que privilégio, Deus, eu vejo teu amor, Senhor, sobre nós. E mais uma vez, ó Deus, voltarmos o nosso coração para Ti. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos, Senhor, o que vai acontecer quando saímos por estas portas. A não ser que o Senhor assim o fale, o revele. Mas, Senhor, neste momento nós queremos entregar tudo. Renunciar todas as coisas que nos afastam de Ti. Renunciar tudo aquilo, Pai, que faz com que a gente perca o foco. Nessa noite, Pai, nós queremos esvaziar o altar de tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que nós colocamos acima do Senhor, acima de todas as coisas que não é o Senhor. E em nome de Jesus Cristo, Pai, que nessa noite haja, Senhor, mover do Teu Espírito no nosso coração, trazendo arrependimento, convencimento, Pai, de pecado, de juízo, de justiça. De vivermos, Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua palavra, aquilo que o Senhor liberou sobre nós. Muitas vezes, Senhor, nós recuamos por causa do medo, da timidez, da vergonha. O que os outros vão pensar assim, Pai? Nosso coração também pensa. Temos medo, Senhor, porque não entendemos, não conhecemos muitas vezes, Senhor. Mas sabemos de uma coisa, Senhor, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Jesus, mas, Pai, também queremos desfrutar do entendimento.
transformando a nossa mente, Pai, nossos pensamentos, vontades, emoções, decisões, intenções, para experimentar, Senhor, o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável da Tua parte, Jesus. Assim seja, Pai, sobre nós, o Teu Espírito Santo nesta noite. Que nesta noite, Pai, este homem, esta mulher, este jovem, que está, Senhor, entregando os seus caminhos, renovando a aliança contigo, Deus. O Senhor venha, Pai, sobre cada um deles, com poder e graça. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que Teu Espírito Santo, Pai, nos permita sermos, Senhor, amassados, moídos, ó Deus, por esta palavra, que ao decorrer desta semana, Senhor, nós venhamos dobrar os nossos joelhos, que nós venhamos derramar as nossas lágrimas, Pai, por aquilo que deixamos de viver, daquilo que deixamos de experimentar que era do Senhor, daquilo que nós estamos retardando nas nossas vidas, daquilo, Senhor, meu Deus, meu Pai, que nós não estamos nos posicionando, ó Deus, que nós venhamos nos arrepender de não vivermos a vida que o Senhor sonhou e desejou, porque estamos vivendo, Senhor, muitas vezes a nossa vontade. Nós te pedimos, ó Deus, nos ajuda a nos esvaziar de nós mesmos, para que possamos ser cheios de Ti, a começar em nós, ó Deus, a começar em mim, em nome de Jesus, Pai, que nesta noite, a Tua palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai, venha frutificar os nossos corações, trazendo frutos dignos de arrependimento. Em nome de Jesus, opera em nós, Pai, o querer, o efetuar, levando, ó Deus, a nossa mente cativa a obediência à Tua palavra. Restaura-nos a fé. Se aquele, Pai, nesta noite que está com a sua fé abalada, não tem fé o suficiente, Pai, nós estamos pedindo, dá para ele, Jesus, dá para ela nesta noite uma fé sobrenatural, a ponto, ó Deus, de cada um que quando retornarmos agora para as nossas lares, as nossas casas, nós possamos, Senhor, retornarmos ali cheios do Teu poder, de autoridade, e liberar sobre a nossa vida palavras de vida eterna, palavras de bênçãos, palavras de vitória, Senhor. Que nós venhamos abandonar o pessimismo, a incredulidade, a dúvida, a incerteza, mas que em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós possamos estar fortalecidos no Senhor, na Sua palavra, na força do Seu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Pode se assentar, tome teu lugar, amém.